Bom, então dando continuidade ao nossa aula. Passado o processo de socialização, nós vemos então que a formação da cultura, né, um dos pontos que é a socialização, que nós explicamos anteriormente, é muito responsável por fazer as pessoas entenderem como é e o que é importante na cultura organizacional, os valores, né, o que é importante para aquela empresa. Então, as ações dos dirigentes, né, ele estabelece um clima geral e define os comportamentos aceitáveis ou não. Então, nós temos aqui um modelo simples de como que se formam as culturas. Então, ele está calcado, né, a raiz está nos fundadores da organização, que é, então, reforçado nos critérios de seleção. Os dirigentes, então, eles criam, né, esse clima e proporcionam, então, e auxiliam nesse processo de socialização, de modo que as pessoas entendam os valores essenciais para formar, então, a cultura organizacional. E como é que os funcionários aprendem essa cultura? A cultura, então, como nós comentamos, ela é transmitida para as pessoas, ela é transmitida de várias formas, né? Então, especialmente as histórias dos fundadores são fundamentais, porque elas mostram um modelo de comportamento, um modelo de atuação. Normalmente as histórias são recheadas de situações de superação, né, que superou grandes crises, ou então crises financeiras, políticas, enfim. Rituais, né, que são eventos ou artefatos que reforçam os valores da empresa, os símbolos e a linguagem. Então, as histórias são essas narrativas que vinculam o presente ao passado, né, e oferecem, então, uma explicação para a legitimidade das práticas que são vigentes dentro daquela empresa. Os símbolos materiais, que são objetos, ações ou eventos que transmitem significados aos membros da organização. Nós, por exemplo, quando entramos dentro de uma empresa, tem empresas que, logo que você entra, você vê alguns símbolos, né? Tem empresas que valorizam a questão do luxo, da ostentação, então você consegue identificar logo esses artefatos, esses símbolos. Tem empresas que têm, logo na entrada, o fundador ou então os principais, a figura, né, a fotografia dos principais presidentes, dos principais secretários, dos principais, enfim, dirigentes daquela empresa. Então, você identifica, né, que galgar determinadas posições te dá o direito, né, de figurar dentro da memória da empresa. Os rituais são sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização. Tem empresas que, especialmente na área de vendas, na área de mercado financeiro, eles têm jargões ou têm gritos de guerra, né, que fazem, que é uma dramatização, enfim, mas que fazem com que as empresas reforcem aquilo que é importante para elas, né? Magazine Luiza tem, várias outras empresas, a gente poderia citar aqui como exemplo. E a linguagem? A linguagem equaciona, né, e faz com que as pessoas se identifiquem com a sua área, com a cultura da empresa. Então, eles auxiliam a preservar a cultura da organização. Como é que a gente pode pensar numa organização ética, né, numa cultura organizacional ética? A cultura organizacional com elevado padrão ético, ela normalmente é uma cultura que tem alta tolerância a riscos, né, que tem uma agressividade baixa ou moderada, e é voltada, ela tem uma atenção e um foco de cuidado tanto nos fins, ou seja, nos resultados que ela quer atingir, como nos meios que foram usados para atingir esses resultados. Ou seja, aquela história, os fins não justificam os meios. Então, não é a qualquer preço que você vai atingir os resultados. Então, essa filosofia de vou atingir o resultado a qualquer preço, ou seja, faço alguma coisa não ética aqui para atingir os resultados, isso é muito questionável hoje dentro das organizações. Os gestores, então, eles podem interferir no comportamento ético dos funcionários, né, quando eles adquirem, né, quando eles demonstram alguns princípios. Você, como gestor, deve ter você deve ser um comportamento, um modelo de comportamento visível, ético, né? Aquela questão da consistência entre o que você fala e o que você faz, né? Não ter dois pesos e duas medidas.
comunicar as expectativas éticas que você tem. Então, essa história de os resultados, né, dependem, sim, dos meios que você vai utilizar. Então, não é a qualquer custo que se atinge os resultados, é um tipo de comunicação sobre expectativa ética. Você oferecer treinamento e desenvolvimento para as questões éticas. Hoje em dia, os treinamentos comportamentais, estudo de caso, aprendizagem baseada em problema, oferecem muitas situações onde as pessoas se colocam ali na figura do executivo em discussão para poder analisar de fora da situação se aquele comportamento é ético ou não, tá bem? Então, ser bastante claro ao recompensar as atitudes éticas e punir as atitudes antiéticas, tá? Então, isso é importante porque alguns países, enfim, eles vivem momentos de crise de valores éticos, né? Então, parece que ser honesto, fazer as coisas certas, enfim, ser ético, parece que não é importante, né? Então, as pessoas falam assim, eu estourei o orçamento porque eu quis fazer um programa que beneficia determinado segmento da sociedade. Enfim, para fazer esses programas, né, ou utilizar um dinheiro que deveria ser um recurso a ser utilizado com prioridade no momento de crise financeira, você tem que usar com mais cautela, né? Não é porque o resultado é que justifica esse meio que você usou sem pesar as consequências desse uso. Então, quando você vai punir ou recompensar atitudes éticas, é bastante importante que você seja muito claro, que você explicite muito bem, né, a ausência dessa questão, fulano não vai ser punido apesar de ter se envolvido numa negociação meio nebulosa, né, para atingir determinados resultados na organização. E forneça mecanismos de proteção, né? Então, a empresa deve ter políticas relacionadas e isso está relacionado à punição e recompensa de atitudes éticas. As implicações globais para a questão cultural, elas se referem especialmente à questão de que as culturas organizacionais, elas são muito fortes e normalmente elas vão para além das suas fronteiras, né? Então, como nós comentamos, o caso das multinacionais. Então, não quer dizer que então, a minha organização, a minha multinacional, ou então a empresa que eu trabalho, tem uma organização, tem uma cultura organizacional muito forte, então, para qualquer lugar do mundo que eu vou como subsidiária, eu vou impor a minha cultura organizacional. Não. Significa que essas organizações, elas devem muito entender a cultura local. Elas não podem ser ignorantes à cultura local, elas devem respeitar a cultura local. Tanto é que nós vemos em pesquisa que as subsidiárias que estão, então, em países diferentes, elas, sim, têm um fator importante da cultura organizacional da matriz, mas ela se adapta à cultura nacional, né? Então, a gente fala que o estilo de administração local, né, tem essa adaptação necessária, tá? Então, os gestores devem ser especialmente culturalmente sensíveis a essas diferenças. Isso quer dizer que você deve entender como que a sua percepção, né, como a sua bagagem cultural, da sua cultura nacional, ela está interferindo quando você julga comportamentos e você está inserido numa outra cultura, tá? Então, sempre que você está numa cultura diferente, ao invés de você julgar o que você está vendo, tente descrever o comportamento para poder entender e interpretar segundo a ótica daquele local, daquele contexto. Porque a nossa tendência é julgar e interpretar segundo os nossos valores. E os nossos valores nacionais, valores pessoais. Então, quando você está numa cultura diferente, você precisa ter esse equilíbrio entre essas distorções perceptuais. Então, falar em tom baixo devagar, não interromper as pessoas quando a outra está falando, né? Ouvir mais,
Evitar, então, discussões sobre religião, sobre política, isso é um fator bastante crítico dentro de ambientes culturalmente diferentes. Então, a gestão do comportamento ético é uma área em que a cultura nacional pode tropeçar na cultura corporativa, ou seja, a empresa precisa ter, as subsidiárias precisam ter estratégias para melhorar esse comportamento ético que se baseiam nos valores e crenças do país de origem da empresa. Então, se a sua empresa está localizada num país, né, que tem princípios éticos, então, por exemplo, não aceita propina, né, propina é absolutamente vedada, e propina tem um ranking, né, vamos dizer, um ranking não, uma variação, né, do que significa propina, que pode ser desde um presente até realmente passagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, enfim. Então, você tem que estabelecer exatamente aquilo que é permitido dentro da empresa. Então, o comportamento ético, ele normalmente é precedido, né, por políticas formalizadas de comportamento ético dentro da empresa, manuais de comportamento ético. O funcionário ele é obrigado a tomar ciência e dizer que ele está ciente das consequências caso ele infrinja alguma norma desse manual de comportamento ético, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que não é porque eu fui para um país que a propina parece que é uma prática utilizada dentro do país, que eu vou fazer o que se faz naquele país, né? Então, eu tenho um comprometimento com as normas da minha cultura corporativa. As implicações, então, para os gestores, nós temos que entender que mudar uma cultura não é da noite para o dia. Então, eu vou falar assim, o caso das fusões e aquisições, como nós comentamos, você não muda uma cultura ou faz com que engloba outra cultura de um mês para o outro, né? Tem uma necessidade grande de adaptação, né? As culturas, na verdade, elas são estáveis, né? E alguns valores você deve pensar bem se não seria bom permanecer. Então, quando a gente fala da adaptação de duas culturas, quando as empresas se fundem ou quando há aquisição, é importante que as pessoas entendam que tem algumas coisas que são importantes manter, né? Então, aproveitar o melhor de cada cultura para as pessoas se identificarem ainda com a nova organização. Então, os gestores, eles devem entender que somente numa crise muito séria, numa crise de sobrevivência, né, a empresa vai fechar, vai quebrar se não tomar uma atitude. Por quê? Porque a gente já viu que as empresas tendem a manter, se estava indo bem, né, no passado, elas tendem a querer manter essa situação. Mas a gente vê que diante das turbulências econômicas, enfim, políticas, a gente precisa, né, novos mercados, a gente precisa se renovar, né, ter inovações, enfim. Então, é importante que, diante desses fatores, né, uma crise séria, a mudança organizacional, a mudança de uma cultura organizacional, ela é mais propícia. Quando há troca de liderança, ou mesmo quando você quer fazer uma mudança na cultura organizacional, que você coloque líderes, né, líderes novos, trazidos de fora, exatamente para que você possa ter força nesse processo. Organizações jovens e pequenas também é mais tranquilo fazer uma mudança organizacional, uma mudança da cultura organizacional. Porque são pequenas, né? É fácil para você mobilizar as pessoas, e as organizações jovens não têm esses aspectos culturais tão arraigados, tão fortes. Devemos, então, investir no processo de seleção, contratando pessoas que tenham valores, que tenham atitudes e valores que se ajustem melhor às às normas e aos valores da empresa. Por quê? Porque se você tem pessoas alinhadas, e aí é um compromisso seu de você entender quais são os seus valores, o que te deixa confortável e feliz para trabalhar, satisfeito para trabalhar, e vai buscar empresas que te satisfaçam nesse sentido. Por quê? Porque isso vai
comprometer a motivação que você tem para trabalhar, né? O comprometimento que você tem, né? A sua satisfação. Então, quanto mais alinhado estão seus valores com os da empresa, menor a chance de você sair, de você ficar insatisfeito, de você ficar descomprometido com o trabalho. Então, as empresas, pelo seu lado, elas vão buscar pessoas que tenham esses valores alinhados ao que ela preconiza. Tem empresas até, a Natura fazia isso, que ela põe na mídia social o perfil das pessoas que ela precisa e ela não diz, ela não se identifica. E as pessoas, ela promove uma dinâmica que as pessoas, de alguma forma, elas têm que dizer o que ela espera da empresa. Quando você faz essa expressão das suas necessidades, o que você busca da empresa, você também está expressando seus valores. E daí, só nessa etapa, ela já consegue entender quais são os valores importantes dos candidatos e se eles estão alinhados aos valores da Natura, né? Daí, então, numa segunda etapa, é que ela chama só aquelas pessoas que ela entende que os valores estão alinhados. Por que ela faz isso? Porque quando a empresa ela põe um anúncio, né, na mídia social, no jornal, que seja, o veículo que for, automaticamente, quando ela coloca o nome dela, você que não é bobo, você vai lá e faz uma pesquisa sobre a empresa, né? Tá certo que você vai buscar alguma coisa que está alinhada com seus valores, mas as pessoas têm uma maior facilidade para fazer uma lição de casa e falar, bom, a empresa faz isso, então eu devo ter uma expectativa mais alinhada. Então, a Natura usa dessa estratégia de não colocar o nome exatamente para que você se exponha, né, sobre suas expectativas, né, sobre seus valores, e só nessa etapa já é um processo de seleção, tá? Ela já elimina pessoas que não estão alinhadas com os valores dela. O desempenho, então, do colaborador depende do conhecimento sobre o que ele tem que fazer, sobre as tarefas, o que é aceitável, o que não, a maneira correta de se fazer as coisas. E isso, então, indica se a socialização foi bem feita ou não, né? Então, a socialização, nós vimos que é um processo essencial para que as pessoas entendam rapidamente a dinâmica da empresa. E o gestor pode moldar, então, a cultura do seu ambiente de trabalho. Isso acontece muito, atualmente nós vemos nas instituições públicas, né, que tem uma péssima, um estereótipo e um preconceito em relação de servidor público não faz nada, né? Servidor público não tem competência, enfim, só fica buscando estabilidade. Isso não é verdade, né? Nós temos grandes secretarias de Estado ou mesmo em nível federal, onde você pode já encontrar excelentes técnicos, né? Excelentes executivos públicos, enfim, que dão conta de fazer projetos extremamente complexos, né, com grande complexidade, e isso está muito relacionado não só à formação e os valores que essa nova geração vem trazendo para as instituições públicas, como também para os gestores que estão alcançando, né, papéis de liderança dentro dessas instituições. Então, hoje se trabalha com escritório de programas e projetos, né? A questão de gerenciamento de projetos é uma constante dentro dessas instituições. Quando a gente pensa isso numa instituição pública arcaica, né, tradicional, enfim, que tem toda essa pecha, né, da estabilidade, são instituições totalmente diferentes. Apesar de serem públicas, de serem servidores públicos, existe um choque de gestão, né? E o gestor, os novos gestores, então, com sua capacidade, com seu conhecimento, eles têm moldado uma cultura diferente daquela que a gente tradicionalmente tinha como ideia de instituição pública no passado. Bom, então, em relação à cultura organizacional, eram esses pontos que nós tínhamos para colocar para vocês. E num outro momento a gente vai discutir a questão dos valores culturais influenciando os estilos de gestão. Obrigada.